Seja bem-vindo nesse vídeo e eu vou começar te contando uma história. Esse é mais um vídeo do nosso projeto Prosperidade Shopping. Tem o nosso site prosperidadeshop.com.br. Meu nome é Joel e aqui você vai ver as 30 maiores causas dos fracassos. As 30 maiores causas dos fracassos. Por que esse vídeo é importante? Porque a gente não precisa apenas saber o que fazer, a gente também necessita saber o que não fazer. Eu vou te contar uma história verdadeira. Essa história é de Napoleão Hills. Existiu nos Estados Unidos um indivíduo chamado Andrew Carnegie. E Andrew Carnegie foi da época dele, como foi Bill Gates na época dos computadores, como está sendo o dono da Amazon agora, né? Ele foi um dos homens mais ricos do mundo, se não o mais rico do mundo naquela época. E Andrew Carnegie queria fazer duas coisas pelo mundo. Ele queria deixar muito dinheiro para o mundo, como de fato ele deixou. Ele deixou o Carnegie Halls, ele deixou muito dinheiro para o mundo e também ele queria deixar para o mundo uma coisa mais importante do que dinheiro. Ele queria deixar para o mundo, para a gente agora, a habilidade que ele tinha de tudo que ele colocava a mão virava ouro. O Andrew Carnegie, ele é um exemplo de sucesso e ele queria passar essa habilidade para frente. E daí o que Andrew Carnegie fez? Como ele não tinha tempo para executar, ele procurou alguém que o fizesse para ele, essa filosofia. Em uma noite, em uma festa, ou se eu não me engano, foi uma noite, uma festa, ele conheceu Napoleão Hills. E Napoleão Hills entrevistou ele e nessa entrevista, Andrew Carnegie fez uma proposta para Napoleão Hills. Perguntou se Napoleão Hills queria criar a primeira filosofia do sucesso. Napoleão Hills pensou e aceitou. E daí, o que Napoleão Hills fez? Napoleão pesquisou 16 mil pessoas durante 25 anos. 16 mil pessoas durante 25 anos. E dessas 16 mil pessoas, Napoleão Hills, dessas 16 mil pessoas, tinha 1.000 pessoas que eram milionárias. E dessas 1.000 milionárias, Napoleão Hills, dessas 1.000 milionárias, que 500 pessoas eram bem-sucedidas. E o que ele descobriu? O que é pessoas bem-sucedidas? Pessoas bem-sucedidas é que deram certo em todas as áreas da vida. Deram certo na parte financeira, na parte de amizade, na parte de relacionamento e etc. Era uma pessoa bem-sucedida porque teve sucesso em todas as áreas da vida. Entendeu? Muitas das vezes uma pessoa que é milionária, ela teve sucesso na parte financeira, mas muitas das vezes não tem saúde. Então, o que quer dizer? Essa pessoa não é uma pessoa bem-sucedida. Então, depois dessa pesquisa de 16 mil pessoas, Napoleão Hills lançou sua primeira obra, que foi A Lei do Triunfo, que é as 16 Leis para o Sucesso, que é um curso. É um livro de 600 e poucas páginas. Mas só que, eu não sei dizer se foi em seguida ou não, Napoleão Hills, ele publicou o livro Pense e Enriqueça, porque no livro Pense e Enriqueça, ele não tem 16 leis do sucesso, ele tem 13 leis do sucesso, e ele é a metade do livro A Lei do Triunfo. Tipo, seria como ele tivesse feito um livro compacto do sucesso. E o que acontece? Quando ele entrevistou essas 16 mil pessoas, que 1.000 eram milionárias, e dessas 1.000 pessoas milionárias, 500 eram bem-sucedidas, das 500 pessoas bem-sucedidas, ele mapeou 13 hábitos, 13 princípios de sucesso, que está aqui no livro Pense e Enriqueça. Só que sobrou 15.000 pessoas, 15.500 pessoas. E só que ele descobriu, dessas 15.500 pessoas, as 30 causas do fracasso. Compreendeu agora? Porque esse vídeo é super importante. Então, ele mapeou as 30 principais causas do fracasso. Ele teve o aprendizado do que fazer e com as que fracassaram, do que não fazer. Segundo a pesquisa de Napoleão Hills, segundo a pesquisa de Napoleão Hills,
98% das pessoas fracassam. De cada 100 pessoas, 2 são bem-sucedidas, o resto fracassam na vida. E ele mapeou 30 causas do fracasso, as 30 causas do fracasso. E é o que eu estou te trazendo agora aqui. Porque esse vídeo é super importante para você, porque você não precisa apenas saber o que fazer. Principalmente você tem que saber o que não fazer, o que te leva para o buraco, o que atrapalha seu sucesso, o que está entre você e o sucesso, o que está entre você e aquela grana toda, tá bom? Então eu vou te passar uma por uma aqui, as 30 causas do fracasso, e eu vou te falar e depois eu vou vir repassando, dando exemplos de uma de cada vez. A primeira causa do fracasso, que está no livro Pense em Riqueza, de Napoleão Hill, é... Deixa eu aumentar aqui aumentar o zoom, né? Porque a gente tem essa possibilidade, né, de aumentar a fonte. Então vamos usar, né, a opção dessa ferramenta. A primeira causa do fracasso é má formação congênita. A segunda causa do fracasso é falta de um objetivo definido na vida. A terceira causa do fracasso é falta de ambição para se erguer acima da mediocridade. A quarta causa do fracasso, educação insuficiente. A quinta causa do fracasso, falta de autodisciplina. A sexta causa do fracasso, saúde precária. E aqui aqui ainda tem um pouco mais aqui para você, para te dar alguns exemplos. A sétima causa do fracasso, influência desfavorável do ambiente durante a infância. A oitava causa do fracasso, adiar as coisas. Eu já vou te adiantar que chama procrastinação. A nona causa do fracasso, falta de perseverança, né? Falta de perseverança. E aqui eu já te adianto também que é desistir antes da hora. A décima causa do fracasso é personalidade negativa. Aqui até conto uma história minha aqui. Aqui até tem uma história pessoal. Na verdade, em alguns pontos eu tenho histórias pessoais minhas, né? Aprendizado que eu tive. A 11ª causa do fracasso é descontrole do impulso sexual. A 12ª causa, um desejo... Olha, leia bem aqui, que quando eu te falar, um desejo incontrolável de receber alguma coisa sem dar nada em troca. Incontrolável. A 13ª causa do fracasso é falta de um poder de decisão bem definido. A 14ª, um ou mais dos 6 medos básicos, e eu já te digo aqui que eu já vou te falar quais são 6. A 15ª causa do fracasso é casar-se com pessoa errada, hein? Isso aqui parece que não, é uma coisa ignorada pela a maioria das pessoas. Apesar que a maioria das coisas são ignoradas, sabe por quê? Pelo fato da falta de conhecimento, né? Se a pessoa não tem o conhecimento, como que ela vai saber se aquilo é certo ou errado, né? Então vamos para Opa, peraí, aqui foi. Quem já me assiste sabe que esse programa ele é um pouco sensível. A 16ª causa do fracasso é... Opa, saiu fora, mas vai ficar aí. Eu não vou mexer nisso agora não. Prudência excessiva. Peraí, deixa eu arrumar isso aqui rapidinho, tá bom? Eu vou ver o que eu consigo fazer aqui para resolver a minha vida nesse quesito aqui. Vai ficar aqui. Agora o 16 ficou antes do 17. Eu vou jogar o 17 entre o 16. Então, prudência excessiva. A 17ª causa do fracasso é escolher os sócios errados. A 18ª causa do fracasso é preconceito e superstição. A 19ª causa do fracasso é escolher profissão errada. A 20ª, falta de um esforço concentrado. A 21ª, o hábito de gastar demais. Vou te falar, eu estou trocando esse hábito agora, hein? Isso com certeza destrói muita coisa, até o nosso espírito. Preocupação de pagar a conta, porque quando pegou dinheiro gastou demais.
A 12ª causa do fracasso, que a gente vai ver aqui, falta de entusiasmo. A 22ª. Agora a 23ª causa do fracasso, intolerância. A 24ª causa do fracasso, desequilíbrio. A 25ª causa do fracasso... Eu falei, ó, já peguei o jeito do programa. Incapacidade de cooperar com as outras pessoas. Aqui ele dá uma ressalva aqui, Napoleão Hills, que é uma das principais causas que a pessoa é mandada embora do emprego. Entendeu? É uma das principais causas. Na hora que você está trabalhando, está no empreendimento, isso aqui, segundo Napoleão Hills, é uma das principais, das piores coisas. A 26ª causa, poder que não é adquirido poder que não tenha sido adquirido pelo próprio esforço. Aqui você vai achar interessante, vai por mim. A 20ª causa, desonestidade proposital. A 27ª, 28ª, egoísmo e vaidade. A 29ª, chutar em vez de raciocinar. E a 30ª causa, falta de capital, tá bom? E aqui vai ter uma que, essa daqui provavelmente vai sair de dentro de você, você vai ajudar com a 31. Talvez possa ser que você vá nos ajudar e eu vou pedir para você deixar no comentário, tá bom? Então, já já você vai saber qual que é essa aqui. Então, agora eu vou passar uma por uma, como eu sempre faço, e vou dar uma pequena explicação, né? Dar uma pequena explicação aqui para você. Primeira causa do fracasso, má formação congênita. O Napoleão Hills diz aqui que há pouca coisa a fazer, se há alguma coisa a fazer, quando a pessoa nasce com deficiência no cérebro. Entendeu? E daí ele também dá uma ressalva que a única forma de uma pessoa que nasce com problemas mentais ter sucesso na vida é com a ajuda do grupo da mente mestra, tá bom? Que é até um dos princípios para o sucesso, o grupo da mente mestra, que é o Mastermind. E também ele dá uma ressalva que essa é a única que é mais difícil de resolver. Então quer dizer que se o seu caso não for uma formação congênita na capacidades cerebrais, ele quer dizer que então você já está 80 caminho andado. E outra, ele fala que tem jeito, que é a mais difícil de resolver, mas tem solução, tá bom? Através do grupo da mente mestra. Só para você ver a importância do grupo da mente mestra. Deixa eu dar um toquinho aqui no programa, rapidinho. A segunda causa do fracasso é falta de um objetivo definido na vida. Ele fala que essa é a maior causa porque 98% das pessoas que ele entrevistou não tem um objetivo definido na vida, não tem uma meta, não tem um alvo, não tem um propósito para seguir. Entendeu? E ele falou que essa provavelmente é a maior causa do fracasso das pessoas. Até que o primeiro capítulo é o desejo, que o desejo é você escolher algo, né? Escolher algo que você quer, né? Um objetivo definido na vida, tá bom? É o propósito. A terceira causa do fracasso é falta de ambição para se erguer acima da mediocridade. Se a pessoa não tem ambição, se ela se conformou com o que tem, por que ela vai fazer alguma coisa? E por que ela vai ter energia para correr atrás, né? Não tem o que fazer. Se a pessoa não tem ambição para crescer na vida, se ela não anseia mais coisas boas, melhorar de vida, pode ter certeza que não vai acontecer isso com ela, tá bom? Ó, ainda fala, falta de ambição para se erguer acima da mediocridade. A quarta causa é educação insuficiente. Educação insuficiente. Aqui, Napoleão Hills, ele é bem específico, ele fala que isso é a coisa mais fácil de resolver. Por quê?
mesmo que você não tenha faculdade ou não tenha estudado, terminado os seus estudos, que já foi provado que a maioria das pessoas que tem sucesso não é por causa da educação formal, entendeu? E outra, as pessoas de sucesso, elas são autodidatas, né? Autodidatas, estuda por si só. É que nem você aqui tá fazendo agora, você está estudando por si só, por vontade própria. E são autodidatas e que também que educação, não é só o que a gente sabe, né? Não é só o que a gente aprende, é o que a gente faz com o que a gente sabe, o que a gente coloca em prática. Muitas das vezes o ser humano, até tem um ditado de Thomas Edison que ele fala assim: eu prefiro um homem que só tenha uma ideia e execute essa ideia do que um homem que tenha várias ideias e não executa nada. O que acontece aqui? Napoleão Hill fala assim, que não importa o tanto que você sabe, o que conta é o que você faz com o que você sabe. Entendeu? Que o mundo não paga a gente pelo que a gente quer. A gente é pago não pelo que a gente acha que merece. A gente é pago pelo que a gente produz. Muitas das vezes a pessoa fala que eu ganho um pouco, mas ela não produz nada. Entendeu? O mundo não paga a gente pelo que a gente quer. O mundo paga pelo que a gente faz. Então, as ações são melhor do que as palavras. Então, não adianta a pessoa saber de muita coisa e não colocar nada em prática. É melhor uma pessoa que sabe pouco e coloca tudo em prática do que a que sabe muito e não põe nada em prática, entendeu? E outra coisa que ele fala sobre educação, educação é quando a pessoa conquista o que quer na vida sem atropelar o direito do outro, entendeu? Então entra honestidade aqui também. Então, e ele fala que isso é a coisa mais fácil de suprir, você pode suprir a falta de educação com livros, livros, cursos, vídeos no YouTube, se aliando a pessoa que já sabe, o que nem o Henry Ford, ele não precisava saber de tudo, ele só precisava contratar quem sabia, né? Ele tinha as pessoas que faziam as coisas para ele. Então a história interessante de Henry Ford é que Henry Ford resolveu processar um determinado jornal, que eu não me recordo o nome. E por quê? Porque esse jornal chamava Henry Ford de ignorante. Falava, apesar de ele ter muito dinheiro, ele é ignorante. O Henry Ford não gostou e foi e processou o jornal. E daí o que o jornal fez? O jornal colocou pessoas para fazer no tribunal e começar a fazer pergunta para provar que o Henry Ford era ignorante. Fizeram perguntas assim, qual que é a estrela, qual que é não sei o que da ciência, coisas que que as pessoas aprendem nas escolas normais, sabe? Tipo, qual que é a raiz quadrada de x? Tipo assim, daí falou assim, quantos homens foram para a guerra, tal guerra, não sei dizer qual guerra foi, quantos soldados foram para a guerra de 1900 e tanto, 1800 e pouco. Daí Henry Ford se encheu dessas perguntas, desses tipos, pergunta que as pessoas infelizmente aprendem na escola, que muitas das vezes não serve para nada, né? Porque acumula muito conhecimento à toa, não coloca nada em prática, né? Eu não estou aqui para falar mal do sistema de ensino, mas só que se o sistema de ensino fosse eficaz, todo mundo que terminasse uma faculdade estaria bem. E não é o que a gente está vendo aqui e não é coisa que a gente não vê há muito tempo, né? Quantas pessoas, infelizmente, terminaram faculdades, estão desempregadas ou estão trabalhando em empregos informais, por exemplo, como Uber. Isso prova que a educação ela não tá boa, entendeu? E qualquer pessoa que se aprofundar vê que não tá. Eu não estou aqui para falar mal, é melhor fazer do que não fazer, entendeu? Mas então, quer dizer, começaram a fazer perguntas relacionadas ao que a pessoa aprende na escola. Resumindo, Henry Ford se encheu... Teve uma das perguntas que quando... perguntaram para Henry Ford quantos soldados foram para a guerra tal. E daí o Henry Ford respondeu, eu não sei quantos foram, mas eu sei que o tanto que votou foi menos, né? Porque soldados morrem na escola, morrem na guerra, né? Então votaram menos soldados. Eu sei que foram mais do que votou. E daí teve uma das perguntas que ele fez que Henry Ford se encheu e falou assim, falou que ele se levantou, bateu na... Ele falou, me faça um favor, me responde uma pergunta. Por que eu vou encher a minha cabeça de conhecimentos inúteis que não estão ligados ao meu propósito, sendo que eu tenho na minha mesa uma série de botões elétricos que se eu aperto o botão certo,
e vem pessoas que ele lidera para responder qualquer pergunta que ele quer, tirar qualquer dúvida em relação aos negócios, né? Em relação ao propósito dele. Então, daí todo mundo ficou, o advogado escalou, todo mundo escalou e viram que ali não era uma pessoa mal educada, era uma pessoa educada. Entendeu? Que ela tinha o que ela precisava para alcançar o seu objetivo. Entendeu? Isso aí tá no livro Pense e Enriqueça, tá bom? Número 5, falta de autodisciplina. A autodisciplina vem com autocontrole. E se a gente não conseguir controlar as nossas falhas, sabe? Eu tô entrando na disciplina agora, graças a Deus, sabe? Tanto com impulso sexual, uma das coisas que entra na autodisciplina hoje em dia é masturbação, isso acaba com a nossa energia, bebidas alcoólicas, né? Bebidas alcoólicas, além, em excesso, tudo em excesso, além de você gastar seu dinheiro, gastar o seu tempo, né? Gasta o dinheiro, gasta o tempo e gasta a saúde, né? E gasta a saúde mental também, ressaca uma série de coisas. E tudo, aqui nós estamos falando tudo em excesso. Então, o que ele quer dizer? E tem a questão do sexo, né? Tem a questão da bebida alcoólica e de alimentos também, entendeu? Então, esses são os principais tipos, né? Controle do impulso sexual, tem mais outras coisas, alimentação e bebidas, né? Bebidas alcoólicas e até drogas, tudo. Então, quer dizer, a pessoa que não se controla, que não consegue se controlar a si próprio, ela nunca vai ter êxito na vida. Porque se a pessoa não controla, não pegar autodisciplina, controlar a si mesmo, né? Como que ela vai controlar a sua circunstância, né? Então, ele fala que a falta de autocontrole é perigosíssimo. E ele também fala assim que ao mesmo tempo que quando você você pode ver o seu maior amigo e maior inimigo simplesmente se prostrando em frente ao espelho. Número 6. A causa do fracasso número 6. Saúde precária. E aqui Napoleão Hill ele dá essa ressalva aqui para a gente aqui, tá bom? Ó, a primeira, a saúde precária, empanturrar-se de alimentos nocivos. Empanturrar de alimentos nocivos, né? A saúde, né? E daí você estraga a sua saúde. Habilitar-se de ter maus pensamentos, da aversão ao negativismo, né? Como aqui nós já falamos aqui no nosso canal, né? Tanto no nosso canal, blog, como eu já falei aqui, que o negativismo, até o vídeo que eu fiz ontem é sobre viés da negatividade. Se a mente é negativa, a gente é o que pensa. Se nossa mente é negativa, não tem como ter sucesso, né? Entendeu? Ter o hábito, né, de ter maus pensamentos. Uso excessivo ou uso equivocado ou excessivo do sexo, né? O sexo, ele é a maior energia que a gente tem, né? A maior energia que a gente tem é a energia do sexo. Então essa energia ela tem que ser transmutada para as outras coisas, entendeu? A maior emoção é a emoção mais predominante, a maior que o ser humano tem é a emoção do sexo. Tá bom? Uso equivocado. E hoje esse livro foi escrito em 1930, falando do sexo 2 a 2. E hoje com a pornografia aí, né, a pessoa se acaba e cadê a energia? Vai embora, né? Existe até o movimento NoFap, né? Eu tenho um site que eu coloco os vídeos sobre o NoFap para quem quer se livrar do vício da pornografia, que é nofape.blog.br. Outra, olha, a gente não sabe nem respirar. Suprimento insuficiente de oxigênio devido a uma respiração inadequada. Eu vou falar, eu creio que 98% das pessoas no 97% nós não aprendemos a nem respirar adequadamente, né? Então, aqui eles colocaram 6 causas de saúde precária, porque se você não tem uma boa saúde, como você vai ter energia, né? Para correr atrás dos seus objetivos, paciência, que nem energia mental, energia física, né? 7. Influência desfavorável do ambiente durante a infância. A árvore cresce conforme o galho, né? E outra, ele fala aqui também que a maioria do caso de pessoas que viraram criminosa é de acordo com a influência que teve na infância, a influência do ambiente, né? Napoleão Hill falou que ele conseguiu vencer essa influência negativa do ambiente com o grupo
com o grupo da mente mestra imaginário. Eu até tenho um vídeo aqui que o título tá assim, que eu converso com pessoas mortas, né? Título chamativo mesmo, e a intenção é chamar a atenção para a pessoa assistir o vídeo e adquirir conhecimento. É através da imaginação, né? A imaginação a gente pode conversar com qualquer pessoa e criar qualquer coisa. Então, influência desfavorável do ambiente durante a infância. Quando a gente é criança, a nossa mente ela só absorve. A gente não questiona nada, a mente só aceita e o cérebro está sendo formado. Até por isso, uma criança ela tem facilidade de aprender outro idioma, entendeu? Porque o cérebro de uma criança, a estrutura do cérebro de uma criança é diferente da estrutura de um adulto. Então, quer dizer, e daí na infância, se a criança nasce num ambiente desfavorável, as primeiras crenças que vão ser criadas são crenças negativas, sabe? Que nem assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, que amor ao dinheiro é ganância, tipo assim, crenças assim, a criança fala pro pai assim, pai, eu quero tal brinquedo. Daí o pai fala assim, a criança questiona, pai, por que você não é? Daí pede um brinquedo, o pai não dá, né? Daí a criança pergunta, pai, por que você não tem dinheiro? Por que a gente não é rico, né? Porque a criança nasce perfeita, ela quer ser rica, ela quer ter as coisas. Só que com as experiências da infância, quando nasce num ambiente desfavorável, a gente começa a ter crenças desfavoráveis e começar a acreditar que o mundo é uma merda. Porque as crianças já imaginam Reparem uma criança, ela está sempre imaginando. Ela olha um negócio, ela imagina um escorregador, entendeu? E a criança também, ela quer coisa boa. Isso é poldado conforme ela vai querendo as coisas e os pais sem condições tanto financeira e tanto mental, ele começa a cortar, tipo falar assim, você prefere ser um rico, você prefere ser um pobre honesto ou um rico desonesto? Então, durante essas duas opções, a criança vai querer ser honesta, né? Ela vai querer um princípio de honestidade. Ela vai falar, eu prefiro ser um pobre honesto, entendeu? Então, agora eu já vou te falar uma coisa sobre isso. Então, quer dizer, conforme, o que quer dizer, não é porque você não tem as condições de dar o que você quer para o seu filho ou para uma criança, que você tem que destruir a ambição da criança. Você tem que falar, no momento nós não temos, mas vamos ter. Basta imaginar, basta acreditar, pode ter certeza que vai ter. Aqui no momento ainda não existe agora, mas vai existir, pode ter certeza, vou correr atrás. Ou se caso não der, fala, não, o pai tentou, mas não é necessário você passar por isso. Você vai ter uma vida melhor do que a minha. Então você tem que colocar na criança crenças favoráveis. Então quer dizer, o adulto sem conhecimento, além de ele não dar o que a criança quer, ele ainda destrói a mente da criança. Mas ele destrói a mente da criança não porque ele é ruim, porque ele não tem o conhecimento necessário. Então chega o pai da criança e fala assim, você prefere ser um rico honesto ou você prefere ser um pobre honesto ou um rico desonesto? A criança vai escolher sempre qual dessas duas opções. A pessoa vai preferir escolher ser um pobre honesto. Mas só que todos os ricos são desonestos? Não, tem rico honesto. Todos os pobres são honestos? Não, tem pobres desonestos. Então, na verdade, tem que dar as quatro opções. Você quer ser um rico honesto, um rico desonesto, um pobre honesto ou um pobre desonesto? Com certeza, qualquer pessoa com sã consciência que tenha no mínimo 2 neurônios vai escolher, eu quero ser um rico honesto, né? A pessoa que não escolher isso é a negativista, do contra, que tudo que você fala que o branco é bom, ele vai falar que o branco é ruim. Se você falar que o branco é ruim, ele vai falar que o branco é bom, né? Aquela pessoa que é do contra. Então tá aí. Então, influência desfavorável do ambiente, né? A criança cresce no ambiente desfavorável, absorve tudo aquilo, acredita que é aquilo, né? E pega aquele ditado, quem é pobre fica mais pobre, o rico fica mais rico e etc. E assim se segue um monte de baboseira aí que é enfiada na nossa cultura. Número 8, adiar as coisas. Adiar as coisas é procrastinação. Procrastinação. E os adiamentos das coisas está ligado à indecisão, à falta de autoconfiança. Entendeu? Aqui nem é que ele fala, adiar as coisas até ficar tarde demais. Deixar para amanhã o que era para ter sido feito ano passado. Entendeu? A procrastinação é um fatal. Vou fazer amanhã. Até dos vídeos que eu falei, né? O cara fala, vou comer ali, vou me preparar mais. É melhor do que zero. Entendeu? É melhor do que zero. E outra, conforme o tempo vai passando, filho, tem que fazer. O sucesso vem. E aí vem autodisciplina, né? A pessoa tem autodisciplina de fazer o que tem que ser feito.
E a questão da procrastinação está ligada com indecisão, dúvida e medo. Muitas das vezes a pessoa não faz porque ela tem medo da crítica ou porque ela não confia que ela vai conseguir, entendeu? Então tem uma série de coisas aqui. Procrastinação, então, o oposto da decisão. Número 9, falta de perseverança. Sabe, eu me peguei muito aqui, até aqui também, ó, procrastinação. Agora eu tô mais focado porque graças a Deus, depois de tanto tempo de estudo, de tanto mudar crenças e etc, e estudar, trabalhar minha mente, trazer confiança, hoje eu faço, tem que ser feito. Eu coloquei na mente que é o seguinte, eu fiquei, sabe uma coisa que é importante na vida do ser humano? É ficar indignado. Eu fiquei indignado com a minha situação, sabe? Eu já tinha visto o vídeo no YouTube do cara falou, você tem que ficar indignado. E eu não entendia. Até que um belo dia eu acordei aqui, mano. Acordei aqui. Isso é pouco, é coisa de um mês, 2 meses atrás. Entendeu? Pode ver que os vídeos voltou a ter constância e ter qualidade agora. Eu acordei e fiquei indignado. Eu vi minha situação, sabe? Eu tava meio sem energia, sabe? As coisas tava tudo de cabeça, tava a maioria das coisas, praticamente tudo de cabeça para baixo, sabe? Eu olhei assim e falei, Joel, você estudou tanto para não dar certo, mano. Pelo amor de Deus. Sabe que quando eu me indignei com a minha situação e com minhas atitudes, que eu coloquei, eu decidi, aí vem decisão, né? Eu decidi, falei, filho, vai dar certo, porque eu vou fazer dar certo. Né? E uma série de estudos também, né? Então, quer dizer, uma coisa, eu me indignei, mano. Isso matou os adiamentos. E outra coisa, aí, eu também comecei a usar a imaginação, comecei a escrever todo dia o que eu sou, sabe? Por quê? Para mudar a minha imagem interna, entendeu? Para deixar uma imagem interna favorável. Falta de perseverança, eu me peguei aqui. Antes de eu ficar indignado, eu estava meio chateado, eu resolvi colocar no caderno tudo que eu já tinha feito na vida e não tinha dado certo. Se eu te contar uma coisa, que com 40 anos eu tinha tentado 54 coisas, e teve coisas como toldeiro que eu iniciei 3 vezes, né? 3 ou 4 vezes. Mecânica de moto, casa de bateria, lan house de videogame. Eu vou ficar falando aqui por quê? Eu não tinha perseverança. Ao primeiro sinal de fracasso, eu desistia. Ao primeiro aborrecimento. Por quê? Quando a gente inicia qualquer projeto, tem uma energia extra, sabe? Tem uma empolgação, tem um entusiasmo. Mas só que conforme vai passando, essa energia diminui. E daí o que acontece? Se o cara não tiver perseverança e não tiver um objetivo definido, não está sabendo o que quer, não está correndo atrás de um propósito maior, né? Não apenas dinheiro, né? Porque dinheiro, se não vê dinheiro, desiste. Se a pessoa fazer as coisas pelo dinheiro, se demorar para entrar dinheiro, ela desiste. Era uma das coisas que acontecia comigo também. Ela desiste, entendeu? Então, tem que ter perseverança, sabe? E hoje em dia, graças a Deus, eu persisto, né? Persisto. E outra, a perseverança é o único inimigo, é a única pessoa páreo para o senhor fracasso. A perseverança, chega a hora que o fracasso, ele desiste. Ele fala assim, eu vou embora. Entendeu? A única cura para o fracasso é a perseverança. 10. Uma personalidade negativa. Eu te falei que ia dar um respaldo aqui. Teve uma época que eu me isolei, e eu fiquei meio que negativo. Uma que eu estava um pouco infeliz pelos meus próprios resultados, não estava bom. Eu sofria frequentemente com crises de depressões, né? E também eu fiquei um pouco negativista, comecei a colocar a culpa nas outras pessoas, sabe? Porque as pessoas não entendiam porque eu estudava e as pessoas não aceitavam. Porque é normal, as pessoas vão chegar, a pessoa que gosta ou não gosta de você, ela vai te indicar para você fazer o que ela acredita. Então, muitas das vezes você está buscando algo maior, algo que realmente vale a pena para você, só que isso provavelmente é fora do padrão. E outra, para você sair, é insanidade você querer resultados diferentes fazendo tudo igual. Então, se você nasceu num ambiente pobre, que nem eu nasci, e você quer ficar rico, você vai ter que fazer coisas diferentes.
Então, porque é o seguinte, se eu fazer tudo o que eu fiz a minha vida inteira, eu vou ter os mesmos resultados. Então, quer dizer, como eu vou crescer na vida, como eu já cresci dentro da minha mente na vida, dentro da minha mente eu já sou. Pode ver a maneira que eu converso. Assiste meus vídeos antigos para você ver a diferença. Eu incorporei, sabe? Eu já acredito, eu já aceitei. Muitas das vezes a gente quer ser rico. Não, a gente já é rico. Sabe por que a gente já é rico? Porque a gente é filho de Deus. A gente só é aceitar. Deus já tem tudo bom pra gente. A gente só precisa aceitar o que ele tem para a gente. Isso, uma das coisas que me ajudou foi Pablo Marçal. Pablo Marçal, ele fala, aceita, você já é. Quem quer ser rico, pessoal? Eu também era do zoeu. Não, você já é. Como você quer uma coisa, você já é. Por isso você não é. Então, a gente tem que aceitar. Entendeu? Daí o que acontece? Graças a Deus, eu já aceitei. Eu apenas aceitei. Porque Deus fez a gente imagem e semelhança dele. A gente é filho de Deus. A gente só precisa aceitar. Muitas das vezes a gente tem porque não aceita, devido à série de crenças negativas. Então, eu teve uma época que eu fiquei com a personalidade negativa. E eu precisei trabalhar na oficina de moto. E nessa oficina de moto, o que aconteceu? Eu não me dei bem com as pessoas, eu não me conectei com as pessoas. E qual foi o lado bom? Foi que eu vi esse meu defeito. Daí eu lembrei que no livro Pensa em Riqueza, ele fala que uma das coisas que Andrew Carnegie não aceitava era uma pessoa com personalidade negativa. A pessoa que não tem carisma, ele mandava embora, independente do profissional. Por quê? Não conecta as pessoas. E daí eu comecei a trabalhar minha personalidade para ela ser uma personalidade legal. Comecei a copiar pessoas em minha volta que são carismáticas, comecei a treinar sorriso e uma série de coisas. E PNL, entendeu? E as coisas melhorou pra caramba pra mim, sabe? Descontrole do impulso do sexo. E nem eu já te falei aqui, ó. Você vê que aqui, ó, é a 11ª causa, descontrole do impulso sexual. Pode ver que isso atrapalha até a saúde, né? E outra, uma pessoa, um homem, uma pessoa que não tem controle do impulso sexual, ele gasta demais, né? Gasta demais, vai em boate, gasta demais. Ele é alvo fácil de bajuladoras, mulheres que estão interessadas em sugar o que o cara tem, que nem os caminhoneiros. Geralmente eles são roubados por quê? Pelo fato, deixa eu só botar o som aqui que sai, acabou. Deixa eu dar autoplay aqui. Continuando. Entendeu? Os caminhoneiros. Caminhoneiros são roubados por quê? Porque ele vê uma mulher na beira da estrada, eles param porque eles não conseguem controlar, eles não estão interessados em dar carona, não. Nem falar que, eu sou bom. Não, eles querem parar porque eles querem ter relação, quer ter relação com as mulheres, com a mulher. Só que quando ele para, ele é roubado. Quantos caras caem em casa de caboclo, né? Quantos caras vai lá, conhece a mina na balada e fica doido pela mina e a mina coloca um boa noite Cinderela pro cara. Sabe? Então, quer dizer, isso é um dos exemplos. O homem, o cara que não tem controle do impulso sexual, ele é capaz de roubar, capaz de fazer série de coisas. E outra, o homem que não tem controle no impulso sexual, uma que ele gasta a maior energia, que essa energia tem que ser transmutada para outras áreas. A pessoa tem que transmutar. As pessoas bem-sucedidas, eles são assexuados, ele tem uma assexuado, será que é a palavra certa? Eu vou falar, ao invés de falar sexuado, ele tem uma grande energia sexual, mas só que a diferença é que ele consegue transmutar essa energia para outras áreas da vida, para outros fins. Entendeu? O cara que não tem controle do impulso sexual, ele está destruindo. Tudo que é demais é veneno, sabe? Vai pra zona, né? Vai pras boate e gasta tudo. Ó, o cara vai pra boate não, pra balada, né? Pra boate ele gasta todo o dinheiro lá com as garotas de programa. E pra balada, ele pra tentar ter relação com a mulher, ele quer bancar a mesa, quer dar uma de gostosão e acaba com o seu dinheiro, né? Tem cara que ganha R$1.000, R$2.000 e gasta em uma noite, gasta um barão na balada, por quê? Ele quer se aparecer para tentar catar uma mulher. E geralmente os que bancam as mulheres são os que pegam menos, os que não pegam. Por quê? Você pensa que a mulher é besta? Ele não sabe que ele tá bancando ela porque ele quer embebedar a mina para ter relações sexuais? Então, descontrole do impulso sexual. Tem que aprender a ter controle. E hoje em dia tem a masturbação, né? Que é pior ainda, né? A pornografia, a masturbação. E nem eu já te falei, tem o NoFap.
nofape.blog.br. Número 12. Um desejo incontrolável de receber alguma coisa sem dar nada em troca. Esse aqui é o instinto de jogador, sabe? Deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre falo, coloca no YouTube. Pessoas que ganharam na Mega Sena e ficaram pobres. Isso vai combinar com a parte da pessoa que recebe herança, né? Que recebe algo sem ter a capacidade. Riqueza repentina. Ó, se a pessoa ganhar o jogo, ela ganhar no jogo, isso é instinto do jogador. Se ela ganhar, ela vai voltar a ser pobre de novo. Por quê? Se uma pessoa que ela tem a mente pobre, ela ganha o jogo, que nem eu já te falei, que a imagem interna vai reconhecer que saiu da rota, que é um piloto automático, e vai voltar a ser pobre. Porque a gente é ser, fazer e ter. Se a pessoa tem sem ser, ela perde. Até quem recebe a herança perde. E outra coisa aqui, então quer dizer, sabe o que eu escuto? Eu conheço pessoas que jogam, eles falam assim, vamos jogar, dá para salvar, né? Eles já jogam sabendo que eles não vão ganhar, recuperar o que eles tiveram. O máximo que eles vão fazer é salvar. Dá para salvar. Vamos aqui fazer uma apostinha no jogo do bicho. Esse bolão é legal, porque pelo menos dá para salvar, né? Pelo menos salva. E outra coisa, quando eles ganham, que você fala, ele fala, que você fala assim, paga alguma coisa para mim, ou que as pessoas falam. Sabe que eles falam? Que você não sabe o tanto que eu já perdi. Então quer dizer, se o jogador, por via de regra, somar o que ele perdeu, o que ele ganhou, ele sempre está no prejuízo. Entendeu? Então quer dizer, porque uma pessoa não vai promover um jogo que nem tem o próprio jogo da Mega Sena, né? Mega Sena, a Loteria Federal é jogatina. Só que é pelo governo, então pode, né? Tudo que é conveniente, entendeu? É a mesma merda, jogo é jogo. E outra, a pessoa que joga na Mega Sena, quando ela cria uma falsa expectativa que ela vai ficar rica com a loteria, ela automaticamente, ela não queimou os navios, ela não vai correr atrás, porque se ela joga é que lá no fundo ela tem uma chance de ganhar. Então ela não vai correr atrás, porque ela está na esperança de ficar rica pelo jogo. Então ela não vai correr atrás de melhorar. E outra, sabe qual que é o pior? Se caso ela ganhar, ela volta a ser pobre, até pior ainda. Entendeu? E outra coisa que fala, um desejo incontrolável de receber alguma coisa sem dar nada em troca, também entra aqui Napoleão Hill aborda a desonestidade, entendeu? Passar os outros para trás. E outra, ele fala assim, que o ser humano, a pessoa pode ser desonesta temporariamente por questão da circunstância, entendeu? Mas só que, isso beleza, devido à circunstância acabou sendo desonesta, coisa que não dá para remediar, muitas das vezes trabalha com uma pessoa que essa pessoa tem uma doutrina desonesta, então naquele momento ela precisa daquele emprego, ela é desonesta, ou aconteceu alguma coisa na vida dela que acabou ela tendo que dar um jeitinho para sair do BO. Um exemplo assim, né? Tô elaborando agora dentro da minha mente. Então quer dizer, não é uma desonestidade proposital, mas não tem jeito os que são desonestos por profissão. A pessoa que de mau caráter, não tem jeito. Por quê? Mais cedo ou mais tarde ela vai acabar perdendo a reputação e pode perder até a liberdade. Está aqui no Napoleão Hill que aborda isso aqui para a gente, né? Número 13. Falta de um poder de decisão bem definido. Você lembra que eu te falei aqui da decisão, que foi na hora que eu decidi, que eu parei? E outra entra aqui também na questão que eu te falei da 54 profissão. Falta de se a pessoa não decidir o que quer e pronto, já era. Geralmente a pessoa demora para decidir, daí quando ela decide, eu passei por isso. Não é à toa que eu tinha mais de 30 domínios, porque eu demorava para decidir o que ia fazer, daí eu começava a fazer, e daí de repente eu ia lá e tinha outra ideia e trocava de ideia. Então quer dizer, eu nunca concorria a nada. Não é à toa que eu cheguei a trabalhar com 54 coisas diferentes, isso aí eu mapeei desde a infância, né? Mapeei desde a infância, até o meu primeiro emprego foi estampar sacolinha, né? Isso quantos anos atrás? 30, vamos supor que eu devia ter uns 13 anos, 27 anos atrás. 27 anos atrás, eu mapeei, né, as coisas que eu fiz. Então, quer dizer, a pessoa demora para decidir o que vai fazer, daí já chama já procrastinação, demora, né? Quando decide, de repente troca.
troca e troca. Daí ele fala que as pessoas de sucesso, elas decidem rápido e quando mudam e se mudam devagar e lentamente. Tem um exemplo que é dado de Henry Ford. O Henry Ford tem bastante exemplo bom dele, porque ele, no livro A Lei do Triunfo, ele tem uma tabela das notas, né? Ele que tem a nota mais alta, Henry Ford. Ele que revolucionou o mundo do automobilismo. O que acontece? Ele lançou o modelo T, que era o carro mais feio do mundo. E apesar de todos os colaboradores e clientes querer que ele mudasse o modelo, porque melhorasse o modelo que era muito feio, ele não mudou. Até chamava ele de obstinado. Entendeu? Ele não mudou. E aí tá a prova, isso não atrapalhou ele vendeu. Entendeu? Ele não mudou. A decisão é dele. Ele, como falou, ele não se influenciava fácil. E aqui na decisão fala que pessoas fracassadas, elas se influenciam facilmente, tanto com opiniões, a próprio pensamento, a própria intuição. Entendeu? Muitas das vezes vem um pensamento na nossa mente, ah, não faz isso, vamos fazer outra coisa. Então, quer dizer, eu me influenciava por me influenciar mesmo, né? Eu mesmo, entendeu? Então, agora não, agora eu estou seguindo o meu propósito, entendeu? E tem outras coisas que eu poderia falar aqui. Então, quer dizer, decisão, tem uma decisão. Falta de um poder de decisão bem definido. Isso não serve só para o seu objetivo, não. É quando você fala, vou fazer isso e fazer. Entendeu? E não ficar mudando, pulando em galho, entendeu? Agora aqui vem, daí tem a história de Henry Ford, né? Todo mundo, o carro mais feio do mundo. Apesar de todos colaboradores e clientes querer que ele mudasse sócio, ele não mudou. E hoje a Ford está aí, né? Tá aí, a Henry Ford. Fundou a Ford. Entendeu? E tá aí, é o maior sucesso aí, entendeu? Então, quer dizer, você tem que seguir o que você quer. Você decide e vai em frente, não se influencia nem pelos outros e nem por você próprio. Porque muitas das vezes as ideias vêm de dentro de nós, né? Que nem eu. Eu tô me dando bem com esse estilo de vídeo com mapas mentais. Para mim tá sendo legal elaborar e tá sendo legal falar e o vídeo ficar bom. E daí eu tava assistindo o vídeo, de repente eu tava vendo aqueles vídeos animados, que nem ou seja uma pessoa melhor, né? Tem aquele canal Vídeos Animados que é com a mãe escrevendo. E eu comecei a pesquisar, né? Ali eu já estava saindo um pouco do que eu tinha decidido, que nem eu decidi fazer assim, gravar também, gravar com o celular, falando direto, e também fora esses dois jeitos, tem um canal 5 frases, né? E também gravar, como ele não narra 5 frases, fazer vídeo através, que ali é uma forma bacana que eu gosto e é o que está dando certo. Né? E é o que eu decidi fazer, mas o principal é mapa mental, o segundo é falar direto, né? Falar direto. E o terceiro jeito é usar os vídeos do canal 5 frases, né? Que tem 5 frases de Jesus, 5 frases de Napoleão Hill, 5 frases de Henry Ford, e fazer uma análise em cima do próprio vídeo dele, porque ele não narra, né? Fazer um vídeo em cima do vídeo dele. Porque os vídeos dele é de qualidade, só que não é narrado. Então, e de repente eu já estava me influenciando para mim fazer vídeos, eu me peguei pesquisando como fazer os vídeos, eu falei, peraí, João, calma, é o seguinte, você decidiu que é isso aí, você esquece esse negócio de vídeos animados, né? Não vai inventar de mudar não. E só para você ver que está prevalecendo mais os mapas mentais, né? Um ou mais dos 6 medos básicos. Eu vou te falar os 6 medos básicos aqui. Vou falar quais são, só que isso está no último capítulo do livro Pense e Enriqueça. Tá bom? Medo da pobreza, medo da crítica e medo da doença. Esses 3 estão na base da maioria das pessoas. Medo de perder o amor de alguém, que é ciúmes, medo da velhice e medo da morte. Tá bom? Eu não vou me aprofundar dentro dos 6 medos básicos, um ou mais desses 6 medos básicos. Até porque aqui o meu interesse não é te dar você esse conhecimento. Você vai absorver melhor lendo o livro Pense e Enriqueça, né? Que nem tem no link da descrição o livro Pense e Enriqueça, que é onde eu comprei lá na Amazon, né? O último que eu comprei foi na Amazon. Tem um link aí, o livro tá barato, tem um descontão do caramba e chega na sua casa, né? Daí outra, uma coisa, vai por mim. Uma coisa é assistir um vídeo, uma coisa é assistir um áudio e outra coisa é a leitura. Vou falar, quando você começa a ler,
muitos vídeos do YouTube eu não consigo nem assistir mais, porque a leitura ela é muito, muito massa, sabe? E sua mente fica mais rápida. Os benefícios, eu tenho que fazer um vídeo só falando de benefícios da leitura qualquer dia. 15. Casar-se com pessoas erradas. Casar com pessoa errada, é o seguinte, se você não casar com a pessoa certa, que tem o mesmo objetivo, que cumpra ele fala que o casamento com pessoa errada é um casamento marcado pela infelicidade, porque o casamento é uma relação muito íntima, ele é marcado pela infelicidade e ele deixa marcas profundas no coração e que também mata a ambição, porque como gera tanto sofrimento, ele mata a ambição da pessoa. E você já viu que quem não tem ambição já era, né? Então vou te dar uma dica aqui rápida sobre relacionamento. É o seguinte, a pessoa que você for casar, ou a pessoa que está do seu lado, ela tem que ser o seu oposto compatível. Ela tem que ser oposto em qualidades, porque é para um complementar o outro, e ela tem que ser compatível em metas, em questões do que você quer para sua vida, tem que ser compatível, porque vocês têm que mirar no mesmo alvo. Então, se você casa uma pessoa que pensa diferente que você, vocês não vão mirar no mesmo alvo. E sabe, imagina um casamento e também uma sociedade que é como um barco de dois remos. Um remo ficar com você, o outro remo ficar com outra pessoa. Se vocês dois não remar sincronizados, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ficar girando em volta. Então quer dizer, um rema para um lado, outro rema para o outro, buscando. Nenhum dos dois vai para frente, entendeu? Casar-se com pessoas erradas. Vou te indicar um livro aqui que eu li. Ele é do mesmo autor do livro... Você viu? Aqui vale a pena esperar, sabe? Porque então você não precisa depender de mim, de vídeos do YouTube, não. Você pode pegar direto da fonte. Então, se você achar só Almas Gêmeas, o livro já está na minha mão, mas eu vou pegar os dois livros dele, entendeu? Entendeu? Porque o livro que vai falar sobre relacionamento... Então, é o seguinte, ó, o mesmo autor de Como Convencer Alguém em 90 Segundos ou Menos... Crie uma primeira impressão vencedora, que é o Nicholas Baumer, né? Eu tinha até escrito Baumer. É o mesmo autor. Esse livro é best-seller. Como Convencer Alguém em 90 Segundos ou Menos. Esse livro é best-seller. O mesmo autor, ele escreveu um livro direcionado para você achar a pessoa certa para você, entendeu? Aqui tem um manual, eu li esse livro inteiro e abriu... E eu descobri que porque o meu primeiro casamento não deu certo e descobri porque o segundo não deu certo. Entendeu? Eu não vou entrar aqui para entrar em detalhes agora não. O livro que você vai ler, que é desse mesmo autor, é Como Fazer Alguém se apaixonar por você em até 90 minutos. Conheça o segredo da conquista e aprenda a usá-lo em seu favor, tá bom? Pode ler esse livro, pode ler. Tá bom? Como fazer alguém se apaixonar por você em até 90 minutos, tá bom? E pode ter certeza que o que você vai aprender aqui não vai servir só para você conquistar uma pessoa, vai servir para outras coisas. Ele mapeia as 4 personalidades, ele dá para você achar qual que é a sua, ele explica tudo aqui, entendeu? Então aqui você resolve com a leitura desse livro. Então, casar-se com pessoas erradas foi o número 15, vamos para o número 16. Espera aqui, agora vem. E o número 16? Calma aí, vou dar... Ah, peraí, vai aparecer, calma. Paciência. Paciência e persistência. E persistência, paciência e persistência. Prudência excessiva. A prudência excessiva, ela é tão prejudicial quanto a falta de prudência. Tudo que você for fazer vai ter um certo risco. Então, uma pessoa que ela é prudente, ela é excessiva, né? Não quer nenhum tipo de risco, ela nunca consegue nada. Ela sempre vai estar em segundo plano. Por quê? Para você, quem vai em primeiro é a que arrisca. Entendeu? Então a prudência excessiva, ela é tão prejudicial quanto a falta de prudência. Tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas. Como a maioria das coisas da vida tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Entendeu? Prudência excessiva. Escolher os sócios errados, né?
A maior escolher o sócio errado é o que ele fala, sabe? Ele chega num fato que tem no livro Mais Esperto que o Diabo, que a gente é a média das 6 pessoas que a gente convive. O que acontece? A gente se costuma, a gente pega os hábitos das pessoas e a gente convive. Então ele fala, se você não escolher uma pessoa que por ela mesma ela seja bem sucedida na vida dela, ela corra atrás, tenha qualidades para trabalhar com você, tanto para você ser funcionário, ou você sendo seu patrão, ou sendo seu funcionário, ou sendo um sócio, se você não escolher pessoas que têm o mesmo objetivo que você e que tenham qualidades por si própria, você não cresce. Por quê? Se você se molda essas pessoas. Entendeu? A gente pega os hábitos das pessoas que a gente convive. Então muitas das vezes a gente coloca uma pessoa para trabalhar que ela tem muitos maus hábitos, é um fracasso. Além dela ferrar com a empresa, ela ferra com você e você pega os hábitos dela, se ferra também, né? Então, quer dizer, a gente tem que saber escolher. Isso serve tanto para você escolher pessoas para se relacionar, pessoas para você trabalhar e pessoas para você casar, entendeu? Você tem que escolher pessoas que e a questão de um sócio, ele tem que ser um oposto compatível. Ele tem que ser compatível em metas, caráter, integridade, princípios, tem que ter os mesmos que o seu, porque senão não vai ter o mesmo alvo. E também as pessoas têm que engajar, né, nisso. E tem que ser oposto em qualidades. Se você não é bom em venda, você tem que contratar uma pessoa que seja boa em venda, né? Entendeu? E tem que ter os princípios, qualidade que você almeje, né? Porque você convivendo com essa pessoa, você vai passar a pegar hábitos e costume dessa pessoa, como essa pessoa vai pegar de você. Se você colocar pessoas que não têm bons hábitos, você vai adquirir isso também. Então esse negócio de contratar pessoa por amizade, contratar pessoa porque é amigo, contratar pessoa porque gostou, não. Você tem que saber escolher, né? Isso até é uma causa do fracasso. Escolher os sócios errados é uma causa de fracasso. Não estaria aqui se não fosse, né? Preconceito e superstição. Preconceito, a pessoa que tem preconceito, ela parou de aprender, né? Para ela é aquilo e já era, né? Superstição é a pessoa que tem medo do invisível, sabe? Você ser castigado, uma série de coisas aí, né? Superstição, né? A pessoa acredita que é azarada porque quebrou um espelho, sabe? Ele fala que as pessoas que são bem-sucedidas não têm medo de nada. Não tem medo de nada, tem a mente aberta. E outra, está disposta a aprender, né? Escolher a profissão errada. O que acontece? Para você entrar de corpo e alma, você tem que gostar do que faz. Para você ser bem-sucedido, se destacar na sua área de atuação, você tem que se doar de corpo e alma. E a melhor forma é você gostar do que você faz, entendeu? Gostar, entendeu? Então, muitas vezes a pessoa... Por isso é proibido escolher profissão para o filho, porque o filho tem que escolher o que ele quer. Ou escolher uma profissão porque acha que aquela profissão vai dar dinheiro. Né? Hoje em dia a profissão moda do momento é essa. E a pessoa vai lá, estuda, mas não tem gosto por aquilo e é um mediano. Ou nem consegue trabalhar na área. Então você tem que escolher a profissão. Mas tem uma dica extra aqui. Ou você escolhe a profissão que você quer, ou você aprende a gostar do que você faz. Tem como. Se você repetir, eu gosto disso, eu gosto de... marketing digital. Não entrava, não ia. Eu comecei a repetir todo dia. Eu amo marketing digital. Eu amo marketing digital. Eu amo marketing digital e hoje eu amo marketing digital. Chama autossugestão isso daí. Entendeu? Mas escolha uma profissão que você queira, que você goste, mas se por um acaso você vê, você mude, aprenda a gostar do que você faz, tá bom? O que importa é você escolher, né? Mas é bom você escolher profissões que você tem mais aptidão e etc, né? Então, uma causa do fracasso é a escolha de profissão errada. Falta de um esforço concentrado, falta de foco. Eu tinha isso. Você lembra que eu te falei que eu cheguei a tentar 54 coisas? Teve época que eu estava tentando fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Então, quer dizer, você divide a energia, no final dá nada certo. Tem que ter foco.
Tudo que você for fazer tem que ter foco. Tem até um negócio chamado que eu estava pesquisando, é estado do flow, né? Você cria uma visão de túnel, que nem agora eu estou focado aqui no vídeo. Até por isso eu coloco esse som aqui, né? Que é para diminuir o som externo, tá vendo aqui, ó, que eu coloco, ó. Isso aqui é música para aumentar a concentração e o foco, é a inteligência, né? Então isso daqui aumenta e aumenta mesmo, né? Eu fico hiper focado aqui, ó. Eu não vou colocar aqui para você ouvir. Se você colocar aprendizado Matrix, música para aumentar a concentração e o foco, você acha lá, aprendizadomatrix.com.br, tá bom? Você acha essa música lá, esse som, né? Então tem que estar hiper focado. Então falta de concentração, você tem que focar, fazer uma coisa de cada vez, sabe? Muitas das vezes a pessoa quer fazer muitas coisas de uma vez só, mas não faz nada direito, né? E já foi provado que quando a pessoa faz uma coisa de cada vez, mas bem feita, né? Mas bem feita, isso faz dar certo. Hábito de gastar demais. O hábito de gastar demais entra na parte da economia. Entra na parte da economia. A pessoa que ela gasta demais, que não economiza, ela sente falta de dinheiro. Só um momentinho aqui, rapidinho. Eu vou no banheiro aqui agora. Eu vou no banheiro e já volto, hein? É um minutinho. Ó, um minutinho, hein? Tô de volta, tô de volta. Tô de volta. Tive que ir mesmo, você sabe como que é, né? Tô de volta. Hábito de gastar demais. A pessoa que gasta demais, ela está sempre sofrendo com falta de dinheiro. E Napoleão Rios fala assim, que dinheiro no banco, dinheiro na poupança, ou você tendo dinheiro, você não... Deixa eu ver como está o som aqui, porque quando desliga e liga o microfone... Ah, tá ok, tá ok, tá ok. Ele fala assim que a pessoa que não tem dinheiro disponível, ela tem que aceitar qualquer proposta de trabalho, tem que aceitar trabalhar mais barato. E quando você você tem que aceitar o que a pessoa te propõe e ainda ficar feliz com isso, né? Porque a pessoa é a questão do hábito de gastar demais, de não economizar, entendeu? Então você tem que economizar porque o dinheiro te traz uma segurança para você esperar oportunidades melhores. Vamos supor que você pega um serviço pela metade do preço, que você está desesperado, e daí você tem que entregar aquele serviço, você vai ganhar quase nada, né? Você não vai ganhar quase nada. E daí quando você pega esse serviço, aparece outro serviço que você ia ganhar bem, ia ganhar o que era justo, mas só que você não consegue pegar esse serviço porque você já está atarefado com o serviço que você pegou por um preço baixo. E essa questão do dinheiro em caixa, se você economiza, quando você for pegar serviço, quando você for prestar seu serviço, você tem paciência de pegar um serviço que vala a pena, tá bom? Falta de entusiasmo. O entusiasmo ele é contagiante e ninguém convence ninguém na hora de vender, né? E ele fala que todo mundo gosta de uma pessoa entusiasmada que quer estar perto de uma pessoa entusiasmada, entendeu? Todo mundo quer estar perto, que é contagioso. Ah, mas ele dá um ponto aqui. Ele dá um ponto importante. Sabe qual que é o ponto importante? Que sem excesso, né? Porque o entusiasmo em excesso, a pessoa também age de uma forma estranha que espanta as pessoas. Tudo tem que ter um equilíbrio. Lembra que eu te falei que tudo tem que ter um equilíbrio? Falta de entusiasmo, tá bom? Ó, até quando eu vou dar um exemplo. Quando eu estava passando
Teve uma época que eu fui passado para trás, eu vivia desconfiado. Eu tinha a pulga atrás da orelha que eu estava sendo roubado por alguns motivos. E eu me lembro que eu fui fazer orçamento com essa pulga atrás da orelha, eu não estava preocupado e a venda não saía. E quando e todas as vezes que eu fui entusiasmado fazer uma coisa feliz, com a energia bacana e no controle, sem excesso, não tem porquê. A venda acontece no automático, né? Intolerância, né? A intolerância, ela também entra na parte da ignorância, né? Que a pessoa e as piores intolerâncias é com questões raciais, questões religiosas e questões políticas, né? Sabe, a pessoa que é intolerante à política, que não aceita uma opinião contrária, né? A pessoa intolerante é o seguinte: se fala alguma coisa que ela não acha, ela já começa a discutir, né? Intolerância, né? Não aceita o oposto, é intolerante, né? E as piores intolerâncias é com religião, política e questões raciais, né? Aqui no livro Pensa em Riqueza. Desequilíbrio, né? A pessoa desequilibrada, ela não consegue controlar um impulso sexual, ela não consegue controlar um impulso sexual, ela não tem autocontrole. Eu vou ser bem sincero aqui, devido a ter ido no banheiro, eu perdi um pouco o foco. Então eu vou falar os piores desequilíbrios, porque aqui lendo o próprio livro Pensa em Riqueza. Os piores desequilíbrios estão ligados à falta de moderação na hora de comer, beber e nas atividades sexuais. O excesso de indulgência nessas áreas é fatal para o sucesso. Desequilíbrio entra na parte também de autocontrole, né? Os piores desequilíbrios estão ligados à questão de comer, beber e atividades sexuais. Tá bom? Também é uma causa para o fracasso. Incapacidade de cooperar com as outras pessoas. Napoleão Hill, aqui no livro Pensa em Riqueza, ele fala o seguinte: ele fala que isso é uma das maiores motivos que os patrões que as pessoas são mandadas embora, perde o emprego, porque a pessoa que não coopera, né, com a equipe, qualquer líder ou patrão inteligente manda embora. Dentro de uma empresa, de uma organização, se não existir cooperação, né, não vai para frente. Tem que cooperar, né? Tem que ser uma equipe, né? Poder que não tenha sido adquirido pelo próprio esforço. Ele fala sobre pessoas que herdaram, né? Herdeiros. E o herdeiro que ele não aprendeu a construir do pouco, a conquistar do pouco, ele quando pega aquele dinheiro de uma vez, ele não sabe administrar, ele perde. Ele falou que riqueza rápida demais é pior do que a pobreza. E outro exemplo é o seguinte, eu vou te dar mais 2 exemplos. Isso eu já falei em vídeos anteriores, mas só que repetição é a mãe do aprendizado. Pensa comigo. O que acaba com problemas financeiros? A maioria das pessoas vai falar dinheiro. O que resolve a falta de dinheiro, né? A pessoa ter falta de dinheiro. A pessoa fala dinheiro. Mas não é dinheiro. Sabe por quê? Sabe por que não é dinheiro? Porque se fosse assim, só era dar dinheiro para todo mundo que tinha acabado com a pobreza. Só era dividir todo o dinheiro entre todas as pessoas que resolveu. Mas não é. Se você dividir o dinheiro em partes iguais para todas as pessoas do mundo, em menos de 5 anos, quem era rico volta a ser rico, porque a mente tem mentalidade de rico, hábitos de rico, é rico, é ser, fazer e ter, faz o que tem que ser feito, e quem é pobre vai voltar a ser pobre. Dinheiro não resolve problema financeiro. O que resolve problema financeiro é imaginação, é conhecimento adequado e etc. Então a pessoa, o herdeiro, ele ganha aquela herança, se você pai não educar seu filho financeiramente, ou não educar por você próprio, ou achar uma escola adequada, né? Mas quem tem que educar é nós pais mesmo, né? Se a gente não ensinar os nossos filhos, não adianta deixar o dinheiro que for. E outro exemplo é o seguinte, que eu ia te falar agora. Loteria. Como eu já te falei, a pessoa que ganha na loteria em menos de 5 anos volta a ser pobre. Por quê? Não sabe lidar com dinheiro.
sabe? Que nem tá, outra coisa, tá escrito na Bíblia, né? Não, se você dá o peixe a um homem, você alimenta ele por um dia. Se você ensina ele a pescar, você alimenta ele pela vida inteira, né? Então, quer dizer, se dá o dinheiro, uma hora o dinheiro acaba. Tem que ensinar a pessoa a ganhar o dinheiro. E outra, não é só. E tem uma coisa mais punk ainda aí. A gente não tem que saber só ganhar dinheiro, não. Não é só trabalhar para ter dinheiro, não. A gente tem que saber multiplicar o dinheiro. A gente tem que saber investir o dinheiro, sabe? A gente tem que saber colocar o dinheiro para trabalhar para a gente, né? Então, herança, jogo, loteria, até por isso o hábito do jogador, né, que quer ter as coisas sem dar nada em troca, não resolve nada. Ah, dinheiro, se eu tivesse dinheiro, eu resolvia a minha vida. Não, com certeza, mas tem que ver qual que é a forma que você vai ter esse dinheiro. Você vai ter esse dinheiro por esforço próprio ou ou você quer esse dinheiro de graça? Porque, cara, se você não saber lidar com dinheiro, tá aí, um monte de exemplo aí. Se não, era só distribuir o dinheiro entre todo mundo, acabou a pobreza, tá todo mundo feliz e aqui virou país das maravilhas, né? Então é o seguinte, dinheiro não resolve problema financeiro. Resolve problema financeiro é conhecimento, imaginação, ir para cima, sabe? Ação e uma série de outras coisas mais. Por isso você está aqui. E você quer trocar o seu padrão mental. Você quer um padrão mental vencedor. Beleza? Então, o 26 foi poder que não tenha sido adquirido pelo próprio esforço. Desonestidade proposital, né? Desonestidade proposital. Se a pessoa ela é desonesta por natureza, né? Que nem eu já falei aqui em tópicos anteriores, se ela é desonesta por natureza, deixa eu conferir se o 27 é desonestidade proposital. É isso mesmo, está correto. E qual foi que eu falei isso? Não, resumindo aqui, se a pessoa é desonesta por natureza, ela 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 não tem jeito, integridade, a gente tem que ter integridade, né? Como eu já falei, a pessoa ela pode ser, uma que ela acaba perdendo a reputação e outra que ela acaba, além de perder a reputação, eu falei, não entendi, não, eu já sei onde eu explanei isso no querer ter as coisas sem dar nada em troca, né? Que é o hábito do jogador, né? Então, quer dizer, se ela é desonesta propositalmente, não tem jeito. Uma coisa é quando a circunstância ou a situação faz a pessoa acabar sendo desonesta, mas não é da natureza dela, entendeu? Senão a pessoa vai acabar sendo presa. Nada substitui a honestidade. Porque para a pessoa tem que ter alguém para você fechar negócio, para você abrir uma empresa, tem que ter sócio, tem investidor. Ninguém vai dar a mão de dinheiro em pessoas desonestas se não confiar. Ninguém vai comprar seu produto se não confiar em você, né? Então, tem que ser honesto, tem que ser íntegro. Desonestidade proposital, né? Porque tem vezes que a gente é desonesto por questões da circunstância, né? Egoísmo e vaidade. Egoísmo e vaidade são coisas que são sinais de alerta para as pessoas se afastar. E não tem negócio sem pessoas. Se você quer crescer na vida, você tem que lidar com pessoas. E isso bate que nem personalidade, né? A questão de uma personalidade negativa é praticamente a mesma coisa, né? Eu até vou ler aqui no livro Pense em Riqueza esse daqui para ter uma explicação mais adequada. Egoísmo e vaidade. Essas qualidades costumam servir como sinais de alerta para afastar as pessoas. São fatais para o sucesso. Sinais de alerta. E se você afasta pessoas de você, não tem como você fechar negócio, né? E não tem como, né? A pessoa crescer na vida sem a cooperação dos outros. 29. Chutar em vez de raciocinar. Chutar. Eu acho que vou fazer isso e fazer. Eu acho que é assim fazer. Eu vou te falar uma coisa, uma experiência própria minha. Eu tenho até aqui no Prosperidade Shopping vídeo de day trade, que é análise gráfica, né? Todas as vezes que eu segui certinho, pensei, aqui esse sinal do candle e linha de tendência, eu raciocinei, tipo assim, de cada 10 trades eu acertei no mínimo 7 e minha conta subia lá em cima. A partir do momento que eu começava a chutar, eu acho que o gráfico vai subir, eu acho que o preço vai descer, eu perdia tudo. E eu peguei aqui, chutar em vez de raciocinar. Até por isso
eu parei de fazer análise gráfica. Eu pretendo voltar, vou voltar futuramente, porque eu fiz o curso e estou adquirindo mais autodisciplina. Mas um dos maiores fracassos no análise gráfica é querer chutar para onde o gráfico vai. Porque todas as vezes eu fiz, não fiz só um curso, eu fiz uns 4, 5 cursos sobre análise gráfica, sabe? Day trade. Todas as vezes que eu raciocinei, que eu vi a linha de tendência, o mercado, o tempo, uma série de coisas, eu olhava 3 tempos gráficos, seguia aquele, traçava, olhava o gráfico, estudava, pensava, no mínimo, de cada 10 certo, 7 eu acertava, porque eu raciocinava. A partir do momento que eu queria, eu acho que vai subir, queria dar uma de adivinhar, eu perdi a banca. E todas as vezes que eu perdi, sabe, eu perdi foi por causa de querer chutar. E isso não é só pro day trade, eu estou dando um exemplo meu. A gente tem que pensar, reunir os fatos. A pessoa que tem preguiça de pensar, reunir os fatos, a maioria das pessoas nem sabe que não pensa, elas pensam que pensa, porque tem uma coisa, pensar e ter pensamento. Pensar é quando você para e raciocina, tipo assim, 20 mais 35. Você tem que pensar, né? Vai dar 55, você tem que raciocinar. Mas muitas das vezes o pensamento vem e a pessoa vai aceitando. Tanto isso, ou ideia de outras pessoas também, né? Vai no chute, entendeu? Tem que pensar, né? Até por isso o livro chama Pense e Enriqueça. Quem não pensa, não enriquece, né? Raciocinar, né? Chutar em vez de raciocinar, tem que pensar. Falta de capital. Aqui Napoleão Hill fala que essa causa, a falta de capital, ela pega mais a pessoa que está iniciando um empreendimento, está abrindo a empresa pela primeira vez. E uma das causas maiores do fracasso de quando a pessoa inicia, se ela não tem capital para aguentar os erros do início, né? Que as falhas, os erros, né? Tipo assim, a pessoa vai, abre e ela não tem experiência, vai ter falha. E até ela ganhar um nome, né? Até ela ganhar, eu vou até ler aqui, ó. É o 29, até ganhar um nome, quer ver? Chutar em vez de raciocinar. A maioria das pessoas é indiferente. Chutar em vez de raciocinar. Não, é 30, peraí, eu tô no chutar em vez de... Não, eu já vou ler o chutar em vez de raciocinar aqui. Chutar em vez de raciocinar. A maioria das pessoas é indiferente demais ou simplesmente tem preguiça de reunir os fatos para raciocinar com precisão. Elas preferem agir com base nas opiniões, chutes ou julgamentos intuitivos. Tá bom? E agora eu vou ler o falta de capital aqui para você entender legal, né? Para fechar esse vídeo com chave de ouro. Ainda tem o outro que você vai contribuir com a gente aqui. Ó, deixa seus comentários aí, fala o que você está achando, vê qual que você se identifica aí, coloca aí, vamos gerar uma conversa, deixe suas dúvidas, né? Na descrição tem o número do WhatsApp do nosso projeto Prosperidade Shopping para você poder mandar suas dúvidas e também sugestões. Falta de capital. Essa é uma causa bastante comum de fracasso para quem parte para o primeiro empreendimento sem dispor de uma reserva de capital adequada para absorver os erros e mantê-los solventes até que tenha construído uma reputação. É uma reputação. Então é isso daí. Essa foi as 30 causas dos fracassos, né? Então fuja dessa causa, faça uma autoanálise. Se possível, o livro aqui recomenda que você peça para alguém que você confie te falar que quais você tem. Você lê isso com alguma pessoa e essa pessoa te fala. Por quê? Muitas das vezes a gente não se conhece e muitas das vezes a opinião de uma pessoa de confiança, ela enxerga pontos cegos que a gente não vê. E o 31 é o seguinte, aqui no próprio livro Pense e Enriqueça tem. É para você acrescentar alguma causa algum fracasso que você teve, alguma causa que não esteja nessa lista. E como repetição é a mãe do aprendizado, eu vou repassar os tópicos, né? Como eu sempre faço, como a gente sempre faz aqui, eu vou repassar os tópicos, tá bom? Primeiro nós começamos o título do nosso vídeo, né?
do nosso projeto prosperidadeshop.com.br foi as 30 maiores causas dos fracassos. As 30 maiores causas do fracasso. Descubra quantas estão lhe atrapalhando. Primeiro eu iniciei com a história de Napoleão Hills. A primeira causa do fracasso foi má formação congênita. A segunda, falta de um objetivo definido na vida. A terceira, falta de ambição para se erguer acima da mediocridade. A quarta, educação insuficiente. A quinta, falta de autodisciplina. A sexta, saúde precária. A sétima, influência desfavorável do ambiente durante a infância. A oitava foi adiar as coisas. A nona, falta de perseverança. A décima, uma personalidade negativa. A 11ª, descontrole do impulso sexual. A 12ª, um desejo incontrolável de receber alguma coisa sem dar nada em troca. A 13ª, falta de um poder de decisão bem definida. A 14ª, um ou mais dos 6 medos básicos. A 15ª, casar-se com pessoas erradas. Aí vamos para a 16ª. A 16ª, prudência excessiva. A 17, escolha de sócios errada. A 18, preconceito e superstição. A 19, escolher a profissão errada. 20, falta de um esforço concentrado. 21, hábito de gastar demais, falta de economia. 22, falta de entusiasmo. 23, intolerância. 24, desequilíbrio. 25, incapacidade de cooperar com as outras pessoas. 26, poder que não tenha sido adquirido pelos próprios esforços. 27, desonestidade proposital. 28, egoísmo e vaidade. 29, chutar em vez de raciocinar. E 30, falta de capital. Beleza? Para você absorver os erros do início. E aqui também vem a que você... Coloque aí uma que você passou ou que alguém passou e não tenha sido passada aqui, não tenha sido mostrada aqui no nosso vídeo, tá bom? Deixa eu colocar uma fonte 400 aqui, porque isso aqui já vira uma capa do nosso vídeo, tá bom? Aqui já vira uma capa. As 30 maiores causas do fracasso. Já virou uma capa, não é verdade? Aqui a gente ganha tempo, mano. Nós temos que usar a inteligência, né? Aqui já vai vir com certeza. Aqui vai virar a capa. Deixa eu puxar aqui com carinho. Aqui, centralizei. Eu, Joel dos Santos Ferreira, espero do fundo do meu coração ter agregado um enorme valor na sua vida. Te espero no próximo vídeo, provavelmente amanhã. Tamo junto até o final do fim, até depois do fim. E fui!